Bom dia, gente linda, família sem retoques. Olha, é sábado, um sábado maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. Escuta isso, canto dos pássaros, brisa entrando pela janela, céu azul. Com certeza já é o melhor sábado das nossas vidas. Conta pra mim como que tá aí no seu país, como que tá no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, na sua casa. Diz pra mim de que forma você vai aproveitar esse sábado, porque hoje, você sabe, né? Você que tá começando a participar aqui do nosso bate-papo sem retoques. No sábado eu conto um pouquinho das minhas experiências, vou recebendo aí através dos comentários as suas experiências e a gente segue nesse bom combate da fé, crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento, que é o mais importante para nós. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, gente, claro, né? Deixa eu agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida bendita e por mais esses irmãos que nessa semana, sabe, se inscreveram aqui no nosso canal. Nós chamamos de cooperadores, de promotores dessa graça maravilhosa. Então, bem-vindos, bem-vindos, que cada um de vocês possam receber sem limites. Tá bom? Sem limites desse Deus maravilhoso. O meu segundo recadinho, gente, é que a nossa querida irmã Nilza Custódia Alessa aniversariou no dia 1º de agosto. Ela deixou um recadinho ali no comentário, tá bom? Então eu quero assim expressar uma gratidão pela sua vida, querida irmã, que a irmã possa receber sem limites, feliz idade para você, que você possa ter uma vida agora já conhecedora dessa graça maravilhosa. Você sabe que você é eleita, é escolhida, sabe que você é herdeira dessa graça sem fim, que você possa desfrutar da melhor forma esse conhecimento, que você tenha vida longa e próspera. Assim é. Um beijo e um abraço, minha irmã querida. Meu terceiro recadinho é que nós estávamos conversando, eu e a Jaque, e nós temos aqui no nosso canal algumas gravações de confissão de fé. Então, a partir da segunda-feira agora, a partir das 16 horas, a gente vai começar a liberar esses vídeos para que a gente possa entrar assim numa caminhada de exercícios de confissão de fé. Então não esquece, em segunda-feira a partir das 16 horas. E agora sim, tá bom? Beijo e abraço para todos. Bora iniciar aqui o nosso bate-papo, porque ontem eu estava aqui nos meus afazeres e me recordei de algo assim bem legal, bem importante para a gente poder estar dividindo aqui. E eu coloquei no nosso tema, assim, mudanças e cobranças. Quem aguenta? Gente, quem nunca passou pela pressão da mudança, né? Logo quando a gente iniciou o nosso canal, o primeiro vídeo que a gente colocou, eu e a Jaque, foi falando justamente sobre mudanças, sobre transformações. Quem nos acompanha nesse 1 ano e alguns meses sabe que a gente até usou como exemplo a borboleta, né? E as mudanças que a borboleta ela vai passando no decorrer ali do seu curto tempo de vida, né? Então hoje, nessa manhã tão maravilhosa, nesse dia lindo aqui no Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças e sobre a pressão que muitas vezes é colocada sobre os nossos ombros, na nossa mente, quando a gente começa a mudar. Como suportar isso, gente? Gente, é algo que realmente é muito difícil da gente suportar. A gente começa a receber cobrança por todos os lados. Na verdade, a vida nos cobra muito, né? Viver já é no decorrer dessas mudanças, a vida nos cobra, vem a parentela nos cobra, quem é casado, vem o esposo, a esposa começa a cobrar, os filhos começam a cobrar, você começa a se cobrar e por aí vai. E como aguentar, como suportar tamanhas cobranças, gente? Não é fácil
e eu me recordei de alguns episódios. Um que eu quero dividir nesse momento foi um dos momentos assim, até dramáticos, que eu vi a minha mãe passando juntamente com meu pai, porque tinha alguns momentos, né? Eram momentos raros, vocês sabem, né? Eu acabo dividindo aqui as dificuldades de uma infância cheia de obstáculos, dentro de uma família totalmente desordenada, né? E assim, é claro que a gente vai crescendo e a gente vai trazendo algumas boas experiências, algumas experiências não tão boas assim, mas tá valendo, gente, porque o mais importante é a gente estar vivendo, né? E enquanto a gente vai vivendo, a gente vai tendo experiência, a gente vai superando, a gente vai se alegrando nesse Deus maravilhoso, a gente vai se entendendo, a gente vai se conhecendo, a gente vai respeitando e nos respeitando e por aí vai. E o que aconteceu com a minha mãe? Quando a minha mãe e o meu pai, nos momentos raros, paravam para conversar, era sempre para citar alguma coisa do passado, né? E a minha mãe, ela sempre lembrava, junto com meu pai, o quanto que ela havia sido, né? Ela tinha uma beleza, a beleza que chamou a atenção do meu pai, né? Então eles paravam para conversar um com o outro. Aí minha mãe trazia na mente dela, né, uma forma de chamar a atenção do meu pai para ela. Ela falava: ai, você lembra quando você me conheceu? Olha ela falando, né? Você lembra quando você me conheceu? Aí meu pai se aproximava com aquele sorrisão, lembrando de quando a minha mãe, de quando eles se conheceram, né? E não tinha muitos anos passados que eles haviam se conhecido, e ela começou a lembrar: lembra dos meus cabelos? Aí meu pai, eram cabelos negros, lindos, até a cintura. E o seu corpo? Era um corpo escultural, cintura de pilão, de violão. E as minhas pernas? Mas pernas lisinhas. Até hoje a minha mãe tem um extremo cuidado lá com as pernas dela. O resto do corpo, ela não tem preocupação, mas as pernas, ela sempre se gabou muito de ter umas pernas, né? Assim, de vedete, como ela costumava falar. E ali meu pai começava a rasgar aqueles elogios. A minha mãe começava a se alegrar, mas não demorava muito. Ela começava a sentir aquela pressão da cobrança, porque o meu pai sempre encerrava aquele bate-papo perguntando: aonde está aquela mulher que eu conheci? Quando o meu pai usava essa expressão, eu sentia, né, que o rosto da minha mãe já se entristecia. Por quê? Eu pude perceber, gente, a gente percebia que nenhum dos dois estavam preparados para passar pela mudança que o tempo traria para os dois. Meu pai, mesmo no meio de tantas dificuldades, ele sempre foi um homem que tentava ser um pouco mais vaidoso com o físico dele. E a minha mãe acabou ficando presa nos cuidados da casa, no cuidado com os filhos, nas dificuldades da vida, porque a nossa vida era uma vida com muitas dificuldades. E ela acabava ali naquele momento ficando entristecida. Só que não parava por aí. Os dois iniciavam ali uma briga, porque meu pai começava ali a cobrar a minha mãe que ela fosse aquela mulher de anos atrás, e a minha mãe começava também a cobrar do meu pai que ele fosse aquele homem com aquelas atitudes antigas também, e os dois acabavam ali naquele desencanto, por assim dizer, né? E eu me recordo bem, gente, que houve um momento que a minha mãe quase precisou ser hospitalizada, porque no meio, naquela pressão de todas aquelas cobranças com o meu pai, ela começava a encher a mente dela de culpa, acreditando que ela era culpada por não ter mais aquele corpo mais belo, por não ter mais aqueles cabelos longos e negros, por não ter mais, né, por assim dizer, aquela aparência com todos aqueles atrativos que para ela foi o que fez com que o meu pai se apaixonasse por ela, casasse com ela, e assim nós formássemos então uma família. Mas só que não era nada disso, né? Minha mãe
perdida ali naquele achismo, vivendo toda aquela pressão, né? Aquela pressão muito grande, porque além das dificuldades do dia a dia que nós já tínhamos, dificuldades financeiras, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades que o próprio lugar acabava apresentando para cada um de nós, a minha mãe agora teria que lidar com aquela dificuldade das mudanças no seu corpo físico. Só que essas mudanças, ela não ficava somente no corpo físico, né? Ela passava também pela mente da minha mãe, passava pela memória da minha mãe e por aí seguia num caminho, gente, que parecia que nunca mais ia ter volta. A minha mãe começava a perguntar para as pessoas no portão como ela poderia eliminar peso e ela começava a tomar chá. E eu lembro que a nossa geladeira, quando a gente abria, a gente não conseguia encontrar muita coisa, né, para nossa alimentação, mas quando a gente olhava de cima a baixo, eu lembro que eu já estava na adolescência, né? Saindo da idade de criança, indo para a adolescência. Mas eu me recordo bem que quando eu abri a geladeira, minha mãe tinha aqueles galões de 5 litros. Ela fazia aquele monte de chá e colocava aquele monte de chá nas prateleiras que geralmente se encontravam vazias na nossa geladeira. Agora não ficariam mais vazias, porque a minha mãe ia colocar aquele monte de chá na geladeira. Olha o descontrole, gente, por não suportar tamanha pressão da cobrança de uma beleza física. E não é só isso, gente. Existem muitos tipos de pressão, e se você não tiver bem, sabe, no seu emocional, você não consegue suportar e você acaba sucumbindo de verdade, tá? Mas eu chego lá. Deixa eu continuar aqui falando um pouquinho sobre esse chá. E a minha mãe, diariamente, a nossa alimentação, como eu já falei, já não era grande coisa, não tínhamos como comer grandes coisas, e ali agora a minha mãe iria começar numa rotina, sabe, destruidora, só tomando aquele chá. E eu lembro que a minha mãe tomou meses aqueles chás, muito chá, muito chá, muito chá, e ela, na verdade, não conseguia eliminar peso algum, não tinha como ela eliminar peso nenhum, só que ela entrou ali naquela rotina, tomando aqueles medicamentos, tomando chá. Eu lembro que ela tomava coisas, o que indicava para ela, ela começava a tomar. E o que aconteceu? Teve um certo momento que a minha mãe passou muito, muito mal, tomando aquelas substâncias e quase precisou ser hospitalizada, gente. A minha mãe, mais um pouco, ela poderia chegar até a óbito, sem entender ou como suportar aquela cobrança que ela acabou colocando sobre os ombros dela, né, gente? E não é só isso. O meu pai, à medida que meu pai cobrava, onde estava aquela mulher? Aonde estava aquela mulher que eu conhecia? A minha mãe, ela começava a fazer um caminho para trás, ela começava a ficar uma mulher cada vez mais impaciente, cada vez mais rixosa. As dificuldades, outras dificuldades começavam a aparecer. Minha mãe não conseguia lidar com aquilo, o meu pai muito menos. Só que o meu pai, ele ainda tinha uma válvula de escape, porque ele tinha como se esconder, né, por assim dizer, no seu trabalho. Então, quando as dificuldades apareciam ali dentro da nossa casa, o meu pai, quando ele estava trabalhando, ele ia para o seu trabalho e fugia ali daquela atmosfera, deixando a minha mãe totalmente sozinha com as suas pressões, com as suas cobranças, gente. E isso levou muito tempo. Isso causou muitos males, não só para a saúde da minha mãe, saúde emocional, saúde física, como também para a sua autoestima. E quando você conversava com a minha mãe ela já não tinha mais alegria, a minha mãe já não tinha mais satisfação, a minha mãe já não tinha mais paciência, a minha mãe já não tinha mais equilíbrio, o pouco que ela tinha já estava indo embora, minha mãe ela já não se respeitava mais, minha mãe já não nos respeitava, já não respeitava o meu pai, gente, e essa situação só ia de mal a pior. Quem
Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Eu também já passei, já me cobrei muito, gente. Já passei assim por muitas cobranças, cobranças externas, cobranças internas, sabe? Muitas cobranças, principalmente quando nós estávamos sobre os cuidados da religiosidade, aonde nos eram colocados muitos obstáculos, muitas situações, e graças a esse Deus maravilhoso, graças ao conhecimento dessa palavra, sabe, a gente vai ganhando força para superar, a gente vai ganhando força para entender que mudanças são necessárias, que mudanças vão ocorrer e que algumas mudanças serão com certeza, hoje de posse dessa sabedoria, serão para muito melhor. O que o meu pai não conseguia ver, já que ele ficou totalmente preso à aparência da minha mãe, o que ele não conseguia ver, que além da aparência que já estava, que tinha sido totalmente perdida, ele também estava perdendo a sua mulher. Estava perdendo as características boas que toda mulher traz, né? Aquela mulher companheira, aquela mulher idônea, aquela mulher amável, aquela mulher cuidadora, né? Aquela mulher, sabe, disponível ali para cuidar. Ela estava indo embora também, juntamente com as críticas, juntamente com as pressões. E o perigo está nisso, gente. Quando a gente não consegue lidar com as pressões da vida, né? Com as cobranças, com as mudanças, a gente começa a fazer um caminho, muitas das vezes sem volta, para um lado ruim. A gente começa a se tornar, né? A nos tornarmos pessoas impacientes, a gente a gente acaba por se tornar pessoas amargas, sabe? Pessoas entristecidas, pessoas chateadas com a vida, sem motivos para viver, e por aí vai, gente. Como eu já havia falado alguns minutinhos atrás, eu também passei por muitas cobranças, sabe? E viver momentos de cobrança não é nada fácil. Mas o mais importante é você entender suas limitações, é você se respeitar nessa caminhada, nessas mudanças. É manter a sua mente saudável, é manter o seu corpo físico saudável. Ainda que você não consiga eliminar esse excesso, né? Esse peso, essa quantidade de peso que você ganhou. A idade, gente, o nosso corpo físico não tem como mesmo a gente apresentar, né? Ah, eu quero aqueles 30 quilos que aqueles 48 quilos que eu tinha, né? Quando eu estava com os meus 15, 20, 25, 30 anos. Gente, as mudanças ocorrem. Respeitar esse tempo é muito importante. Se respeitar, se cuidar, sabe? Olhar para você e ver, olha, eu estou mudando para melhor. Eu estou crescendo na graça, no conhecimento. Eu estou mudando as minhas atitudes. Eu estou aprendendo a suportar as pressões do dia a dia, as pressões do meu trabalho, as pressões de um casamento, as pressões dos filhos. Filhos que já cresceram, filhos que estão retornando para a casa dos pais, mulheres que agora estão retornando para o mercado de trabalho, maridos que saíram do mercado de trabalho. Tudo isso vem como pressões, né? Como cobranças, e que a gente pode, de posse desse Deus maravilhoso, de posse desse conhecimento, a gente pode sim encontrar equilíbrio, a gente pode sim encontrar entendimento, a gente pode encontrar sobriedade, a gente pode encontrar moderação em tudo isso e seguir nesse caminho de mudança sem perdas, sem dores, sabe? Naturalmente, é como um processo que a borboleta passa, né? Aquele processo de metamorfose. Você não vê a borboleta gemendo, chorando, você não vê nada disso, porque o que acontece com ela é um processo natural. E nós temos em nós também um processo natural, um processo pelo qual a natureza já preparou para nós.
né? É a chegada de uma nova idade, é a chegada de uma família, sabe? Agora com esse entendimento, é você se olhar com respeito, ainda que de repente, Cris, mas eu quero melhorar um pouco mais a minha aparência física, eu não estou satisfeita. Se você quer, se você pode, se você tem condições para isso, olha, siga nesse caminho, mas vá sem se prejudicar. Vá com calma, vá respeitando o seu tempo. Cris, olha, estou passando por um processo novo, eu estava desempregada, agora estou voltando para o mercado de trabalho, depois de tanto tempo. Olha, prepare o seu psicológico para isso, vá com a sua mente aberta, vá receptiva para esse mercado de emprego. Cris, mercado de trabalho. Cris, olha, o que eu estou passando, a mudança que eu estou passando é totalmente diferente, é uma mudança financeira, eu já tive muito, agora eu estou tendo que me equilibrar com quase nada, com pouco, o que eu faço? Busque sabedoria nesse Deus maravilhoso que não vai te desamparar. Você vai aprender, você vai lidar com essa nova situação e daqui a pouco, sabe, nessa graça maravilhosa, você vai alcançar um outro patamar. Mas o mais importante de tudo isso, gente, é a gente se respeitar, respeitar o tempo que nós estamos passando, respeitar a mudança que nos está sendo oferecida, sempre com equilíbrio, sempre com gratidão, sempre com moderação, sempre com entendimento, de posse dessas ferramentas, gente, que nos tem sido revelada a cada dia. Com certeza nossos dias serão bem melhores. E o principal disso tudo, né, gente? Quem tem seus filhos, não abandone os cuidados com os seus filhos. Uma das coisas que eu sempre percebi na minha mãe e no meu pai era isso, era essa ausência. Por mais que eles não quisessem ou não aceitassem isso, quando eles passavam por algumas situações difíceis entre eles, sempre quem sofria éramos nós, eram os filhos. E hoje, gente, de posse desse entendimento e conhecimento, a gente entende como é importante nós estarmos ao lado dos nossos filhos, como é importante a nossa presença hoje, né? Com a mente nova, com a mente de Cristo, como é importante a gente recuperar o tempo perdido. Perdemos muito tempo, gente. A gente perdeu muito. A verdade é essa. A gente perdeu muito nos nossos questionamentos, nos nossos achismos. A religiosidade nos arrancou muita oportunidade e a gente vem no dia presente, no dia oportuno chamado hoje, sabe? Numa ardente expectativa, sabendo que Deus tem coisas novas, tem coisas maravilhosas e Ele está nos preparando para isso, né? Ele já nos capacitou, já nos habilitou para viver dias maravilhosos, mas a gente precisa se sentir bem para estar vivendo isso. E hoje a gente vai começar, né? Nessa preparação para viver mudanças. Uma outra coisa que eu também estava pensando antes de iniciar aqui essa gravação é que eu já estou com 47 anos e quando eu estava me olhando no espelho, eu falei, nossa, como o tempo está passando rápido. E eu comecei a perceber algumas linhas de expressão, né? Algumas linhas de expressões que eu não tinha. Comecei a perceber um cabelinho branco aqui. Sabe? Você começa a se olhar no espelho e você sabe que o tempo está passando. Daqui a pouco tempo, eu sei, Deus assim permitindo, eu vou completar 50 anos. Eu que não esperava chegar a 25, já está valendo, já estou no lucro, mas eu nunca me senti tão feliz. Eu nunca me senti tão disponível, eu nunca me senti tão aberta a essa mudança, sabe? Não há mais na minha mente aquele conflito, poxa, eu estou mudando, gente, o meu corpo não é mais aquele, a minha pele já não é mais aquela, não existe mais isso em mim. E eu agradeço a Deus e a essa graça que tem gerado dentro de mim, e eu acredito dentro de você também, uma paz sem igual. Foi o que faltou para minha mãe, foi o que faltou para o meu pai, foi o que faltou na caminhada deles, essa palavra, esse ingrediente
que para nós é maravilhoso, que se chama paz. Tenha paz com você, tenha paz com aqueles que estão fazendo parte da sua vida, fazendo parte do seu ministério, fazendo parte da sua caminhada. Tenha paz contigo, porque Deus, ele tem paz conosco, sabe? Nós fomos reconciliados nesse Deus maravilhoso. E quando a gente está em paz, gente, a gente suporta a mudança, a gente suporta a cobrança e a gente segue num caminho de vitórias com certeza. Assim eu vou parar aqui no nosso bate-papo. Sei que você tem os seus afazeres e eu também. Aproveite da melhor forma possível esse sábado lindo, 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 sabe? Respire fundo, entre nesse caminho de paz, se concentre para o que você vai fazer, se prepare para esse futuro maravilhoso que está sendo apresentado para você, sabe? Siga, não olhe para trás, siga nessa graça maravilhosa. E tem uma coisa, amanhã eu espero você, hein? Amanhã nós temos uma reunião, um culto racional, daquele jeito, em Duque de Caxias, na Vila Sarapuí. Se você quiser e puder, venha, nos acompanhe, eu estarei esperando você lá no nosso espaço. Se você não puder, está morando longe, fora do país, em outro estado, em outra cidade, é longe de Duque de Caxias, nos acompanhe a partir das 10h20, no canal Em Espírito e em Verdade. Mas no momento do louvor, você já sabe, a gente coloca aquela degustação aqui no nosso canal Graça Sem Retoques. Então eu te espero amanhã a partir das 9 horas para a gente oferecer aquele louvor que chega às narinas do Pai, sabe, agradando e fazendo com que o nosso domingo seja um domingo ainda melhor. E na segunda-feira eu tô de volta, hein? Não esquece que às 16 horas, a partir da próxima segunda, a gente tem um encontro marcado, hein? Exercício de confissão de fé. Assim graça e paz.